Olá, gente, tudo bem? Graça e paz. Deus abençoe a tua vida. Seja abençoado por Deus. Eu quero aqui fazer leitura da Bíblia Sagrada e quero aqui trazer 3 tipos de morte que o homem sofre. Eu quero aqui fazer leitura do livro do Gênesis, capítulo 3, o versículo é o 19, que diz assim: Porquanto és pó, e pó tornarás. Isso aqui é uma palavra diretamente do Deus vivo aos homens na terra. Aqui nós observamos que Deus está falando de uma morte, e que essa morte ela é referida à morte física. É isso mesmo. É uma morte física por onde todos nós vamos passar por ela, não é verdade? Enquanto não houver o arrebatamento, que eu acredito muito, e você acredita? Eu acredito que sim, não é verdade? Então, enquanto o homem não passa, né, não é surpreendido por esse arrebatamento, enquanto isso, nós iremos de passar por essa transição, não é verdade? De uma vida para o outro, mas para isso nós temos que esse corpo físico ele há de morrer, ele há de perecer, ok? Essa é a primeira morte. Eu quero aqui falar da segunda morte, tá? A segunda morte ela está registrada aqui em Efésios capítulo 2, o versículo 1, que diz assim: separado de Deus, mortos e perverso em pecado. Olha só. Aqui não está falando da segunda morte. Que morte é essa? É quando o homem ele ainda está vivo. Ele ainda está sã, ele ainda trabalha, é profissional, tem a sua formação, a sua família, tem os seus bens, tem o seu carro, é uma pessoa popular, é uma pessoa, digamos assim, bem conhecida pela sociedade. É uma pessoa, sabe, que tem a sua importância nesse plano, nessa vida. Só que ele anda morto. E que morte é essa, Josué, se ele ainda está vivo? Essa é a morte espiritual. É uma morte que a Bíblia diz que está separado de Deus. É quando o homem ele anda bonito, é quando a pessoa está nesse estado físico aqui ainda, mas ele está totalmente desligado de Deus. Olha, quanto isso é sério. Você deve conhecer alguém, sabe, que é alguém na sociedade, mas, como diz a Bíblia, é como um sepulcro caiado. Por dentro só sai coisa ruim, só sai, coisas desagradáveis, pessoas totalmente separadas de Deus. Essa pessoa, a Bíblia diz que ela está morta. Está registrado lá no livro do Efésios, capítulo 2, versículo 1. Mortos em ofensas e pecado. Essa é a segunda morte, tá certo? Vamos embora para a terceira. Eu prometo não ser muito, não estender muito esse vídeo, porque acaba ficando chato, não é verdade? Cansativo, e o pessoal fica doido para querer acabar. Então, a terceira morte, ela está registrada em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, que diz assim: a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Ou seja, essa é a terceira morte. E a terrível, e a morte que não há mais jeito, porque essa é a separação do homem e Deus, eternamente. Essa é uma separação do homem de Deus, de uma vez por toda. Essa é uma separação do homem para com Deus, de uma forma que não há mais perdão. Porque deixa eu lhe falar uma coisa, as duas mortes, existe jeito, existe perdão, existe uma solução. É aquela morte quando a pessoa está no leito de um hospital, de repente ela se arrepende, morre, o corpo físico morreu, se arrependeu, Deus tomou para si. A segunda morte é aquela morte que o homem ainda está
ainda está em sã consciência, ele está morto, mas de repente ele resolve procurar uma casa de oração, procurar alguém que fale de Deus para ele. Ele tem conhecimento do arrependimento, ele se arrepende e Deus também o recebe. Essas duas mortes, elas estão perfeitamente ainda dentro de um padrão que há ainda um jeito, uma solução, ainda existe uma forma de resgate. Essas duas mortes, você ainda há uma chance de ter uma vida com Cristo eternamente. Agora, a terceira morte, infelizmente, é aquela que o homem desce a cova sem se arrepender, sem conhecer sem receber o perdão de Deus. Porque para mim, para você, para todos nós, recebermos o perdão de Deus, nós temos que reconhecer que somos pecadores, falhos, ignorantes, traiçoeiros, ingratos. Quando nós reconhecemos que somos essas pessoas, que temos esse comportamento, que temos esse fruto, aí sim, nós nos arrependemos. E a Bíblia diz que Deus, todo aquele que se arrepende e confessa, alcança a misericórdia. Tá certo? Queria trazer aqui essa palavra para o teu coração, para a tua vida. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, envia para ele. Talvez assim ele vá refletir. Tá bom? Deus abençoe a tua vida. Deus nos abençoe. Tenha aí um início de ano abençoado. Até a próxima, se Deus quiser.